estão vendo aí uma fotografia que eu peguei de um site que tem fotografias livres, de domínio público. Isso é importante quando a gente for fazer desenhos, justamente por conta dessa questão do plágio, né? Existe plágio também na hora de fazer uma pintura. Então, para evitar essas coisas, você coloca a referência quando ela é autorizada e quando ela está livre de direitos autorais, vocês podem utilizar sem problema, né? E em alguns casos você tem que citar de qualquer forma quem é a referência da fotografia ou do que seja. Mas o que acontece? Essa fotografia eu até gostei dela, eu gostei da perspectiva, né? Porque tem bem clara a linha de fuga, mas ela tem um elemento que não me interessa, não está muito bom assim para o que eu acho para fazer a aquarela. É o fato de que esse edifício aqui, ele está muito mais para o centro do que para a lateral. Eu gosto do elemento principal, né, de destaque, que ele sempre fique em cima de uma das linhas do terço. Então, só para vocês verem o que eu estou falando, eu dei uma escurecida nas imagens, né, uma saturação para ver as cores das edificações, e aí coloquei as linhas dos 3/3 para vocês verem o que eu estou falando. Então, a edificação ela fica um pouco mais centralizada, né? Eu não gosto muito, eu prefiro que ela fique mais aqui, o mais próximo possível desse elemento. Já que a torre estava muito no meio, o que eu fiz? Eu fui atrás de saber onde é que essa fotografia era, de que lugar. E aí eu entrei no Google Street View e encontrei essa imagem, que eu gostei mais, né? Por quê? Porque esse edifício ele não está tão no meio. Eu tenho mais imagens aqui de alguns edifícios dessa área aqui. E aí tem um elemento que eu gosto muito. É uma luminária que está na frente, né? Ela está no primeiro plano e ajuda a dar esse efeito da pintura, um elemento que chama atenção juntamente com o elemento principal. Então, formando aqui uma espécie de triângulo, né? Aqui é o primeiro, aqui é o ponto, aqui é o primeiro elemento do triângulo, aqui é o segundo, fechando com essa luminária. Então, forma um triângulo legal aqui na fotografia e que pode me servir aqui na pintura. Então, com essa fotografia que eu peguei do Google Street View, eu dei uma modificada na foto para ela ficar mais reta possível, né? Porque no Google Street View a imagem fica um pouco deformada. O que eu estou falando tudo isso? É porque caso vocês queiram fazer isso, tem algumas coisas que a gente vai fazendo para a gente adaptar o olhar, né? Principalmente quando a gente não utiliza muito dessa forma de desenhar. Então, ela estava mais curva, né? Essas linhas aqui eram mais curvas. Eu tentei deixá-las mais retas possíveis. Isso é só para ajudar na hora de desenhar, né? Isso para vocês. Se eu fosse pegar direto do Google Street View, eu saberia que eu preciso de fazer isso aqui reto e não teria problema, tá? Então, é só para mostrar mesmo para vocês entenderem o que eu estou fazendo. E aí, a partir daí, eu falei muito em planos, né, para vocês nas aulas anteriores, mas nunca mostrei. Quem já entrou no canal do YouTube e viu minhas pinturas, eu já mostrei nas aulas do semestre passado como fazer a perspectiva, como fazer a identificação dos planos. Lá eu falava claramente quais eram os planos e resolvi trazer para aqui. Então, com esse elemento já da regra dos 3/3, eu coloco aqui também, eu consigo identificar que essa torre está mais aqui nessa linha dos 3/3, que me gera um pouco mais para mim, um equilíbrio visual. E aí eu coloco esse elemento e essa configuração das edificações. Isso aqui é um elemento só para complementar a imagem. Então, com os planos, né, o estudo dos planos, eu vou entender o que fica na frente, o que fica no meio e o que fica no fundo. Então, nós temos normalmente 3 planos que a gente trabalha. E aqui, o primeiro plano, ele configura justamente com essa luminária
e as pessoas que estão mais aqui à frente, né? Formando aí uma composição desse primeiro plano. Depois dela, nós temos os elementos secundários que normalmente eles podem ou não ser incluídos na pintura. E aí vocês estão vendo pessoas e algumas bugigangas aqui das lojinhas que ficam nessa praça. Lá atrás também tem algumas barraquinhas que a gente pode utilizar como elementos de segundo plano. Vocês sabem que eu não desenho muito pessoas, né? Então, a gente não vai conseguir desenhar todas essas pessoas. E eu vou fazer um esqueminha de pessoa muito simplificado. E o terceiro plano, que é o que a gente chama a atenção, é a arquitetura, né? Então, tem essa basílica e esse conjunto de edifícios que tem uma coloração muito específica. Eu também aqui reforcei as cores só para a gente ver como é que funciona. Isso fica na Polônia, tá? Em Poznan. Esse é o nome escrito, né? Acho que está aqui no cantinho da foto. Enfim, então nós temos esses 3 planos que a gente faz a composição do desenho. Meu mouse está subindo aqui e tá. Aqui. Então eu volto para a figura em preto e branco. Para quê? Para a gente fazer aquela... Como é que faz as linhas de fuga, identificar as principais linhas do desenho, como a gente vai compô-la no papel. Com isso, nós começamos sempre por algum ponto, não necessariamente precisa ser as linhas de fuga, mas pode ser os elementos verticais, nesse caso aí eu estou colocando os elementos verticais. Lembrando que essa torre está um pouquinho mais próxima da regra dos 3/3, está um pouquinho mais próximo da linha dos 3/3, e isso facilita muito o meu entendimento na hora de fazer essa composição. Então, com isso, a partir dessas linhas, a gente procura as linhas de fuga. E as linhas de fuga, elas são dessa forma, né? Então, essas linhas amarelas mostram onde é que estão as principais linhas dessa fachada. E aí mostra também onde está alinhada as janelas. Tem algumas janelas que estão fora, né, de uma linha única, mas a gente entende que ela está meio, né, passando por essa linha marcada que vocês estão vendo. Tanto uma quanto a outra. Assim como as coberturas aqui, né, os telhados dessa fachada, também seguem um padrão de alinhamento. Isso quer dizer que tem alguns beirais dessas fachadas que vão estar mais abaixo, um pouquinho mais acima, e outros vão estar exatamente nessa linha. E a comieira da edificação, né, do telhado, normalmente vai ter a maioria das comieiras, né, de cada telhado, de cada edificação, atingindo essa linha amarela. Algumas também mais baixas e outras um pouquinho mais alta, né? Como aqui, ó, aqui tá mais baixa, aqui tá na linha, aí essa daqui tá um pouquinho mais alta, assim como essa, e essa aqui ainda tá um pouquinho mais alta, né? E aí tem as torres, os elementos de TV, né? As antenas, vocês podem ou não colocar. Aqui, interessante, vou colocar aqui mais um. Essa outra linha que eu risquei aqui, ela também mostra que o ponto de fuga está lá no infinito e ela vem também para esse lado, mostrando que há uma abertura, né, dessa linha de fuga. Desse ponto de fuga sai linhas que se abrem. Aí tem essas linhas também que seguem um certo padrão dessa daqui, mas ela está um pouquinho à frente, né, por conta do edifício que está um pouco destacado dessa fachada. Parece que está uma linha de fuga diferente, mas se elas continuarem, elas vão se encontrar juntamente com esse ponto, essas linhas dessa fachada, tá? Nesse outro lado, essas linhas vermelhas, vocês estão vendo a outra fachada e elas, de certa forma, são paralelas a essa daqui também. Eu digo paralelas porque saem do mesmo ponto e aí você puxa as linhas de fuga e elas são as paralelas da perspectiva. Então, isso quer dizer que essas linhas aqui, elas vão se encontrar em algum momento com essas linhas aqui. Então, a gente chama de ponto de fuga no infinito.
tá? E aí, se eu quiser, eu posso também traçar linhas daqui do telhado, daqui até esse ponto de fuga imaginário, só para ter um padrão aqui de como traçar os telhados. Eu não marquei porque eles são diferentes, né, de alturas diferentes, e o ponto de fuga está tão distante que não vai fazer diferença. Então, nesse caso aqui, a gente vai meio no olhômetro, tá? E aí, com isso, a gente sobe todas as linhas que a gente quiser para poder fazer referência das edificações ou divisão dessas edificações. Vocês estão vendo essas linhas azuis mais clarinhas, verticais, que são paralelas a essas azuis principais que a gente traçou no início. Além dela, a gente traça, obviamente, também paralela, né, com essas linhas, essa luminária. Por mais que esteja um pouquinho torto, né, como a gente disse, vocês vão poder acertar aqui no papel para que elas fiquem paralelas mesmo, a não ser que você crie um estilo novo de desenho onde há uma certa deformação, que também é claramente permitido, né? Vocês têm uma certa liberdade, digo certa liberdade porque a gente está trabalhando especificamente com aquarela, então dentro da aquarela você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser o seu desenho, tá? Bom, com isso, a gente volta para essa outra imagem lá, da imagem que eu tinha pego inicialmente. Eu vou deixar tanto essa como a outra fotografia, que é o oficial que a gente vai fazer o desenho, porque essa tem muito detalhe que vai servir para vocês caso vocês queiram utilizar. E as cores também, elas estão muito claras nessa imagem. Na fotografia que a gente vai fazer o desenho, ela não está muito clara. Então, eu vou disponibilizar as duas agora, justamente para vocês utilizarem essa aqui na hora de pintar e a primeira para desenhar, tá bom? Tá entendido isso? Então, vamos lá. Então, seguindo a ideia aí da fotografia que eu mostrei, alguma dúvida nisso que eu apresentei para vocês? Sim, não? Tá tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Se desfocar, vocês me avisem. Tem outra coisa que eu tenho que avisar para vocês. A imagem que passa aqui na hora, como aula síncrona, ela vem um pouquinho menor a qualidade, por isso ela é um pouco mais cheia de grano, né? E quando a gente coloca no canal, ela tá com alta resolução, porque eu estou gravando direto da minha tela. E essa grava direto do Meet, né? Essa que vocês estão vendo é do Meet, então ela vem com a qualidade um pouquinho menor, tá? Então, vamos lá. Traçando aqui a linha dos 3/3, só para a gente ter uma referência, né? Para entender aqui como é que a gente pode utilizar. Aqui está um pouquinho mais alto. Vamos descer um pouquinho. E aí eu começo o meu desenho, lembrando que eu não vou fazer um desenho muito detalhado, eu vou tentar fazer mais subjetivo o desenho, porque é um papel, uma área muito pequena de trabalho, e quando a gente desenha muito detalhe, acaba perdendo um pouco a ideia quando é com aquarela, né? Porque aquarela só se for bem realista nesse caso. E aí a gente tem... eu tô querendo fazer hoje um pouquinho diferente, mostrando um pouquinho mais de um efeito da aquarela. Vou tentar até não usar a caneta, tá? Então, aqui a gente tem um elemento bem para frente. E aí, olha aqui. Bom, aqui eu já tenho observado uma coisa. Quando eu coloquei bem no meio aqui desse terço, não deu muito certo porque a torre ia ficar apertada. O que eu faço? Eu desço um pouquinho a catedral, a basílica. Vou de novo aqui.
Então, vou descer aqui mais ou menos. O que eu termino aqui? Eu vou fazer a torre até aqui. Então, por isso a minha torre fica aqui. Minha área mais ou menos aqui. E aí a minha fachada secundária, ela vai ficar aqui, vai terminar aqui. Pra ver assim. E aí as linhas que vão pra cá. Enfim. Faço uma torrezinha pequena aqui. Movimento aqui. Aqui também. Então, eu vou tentando fazer as torres. Alguns elementos aqui complementares, sem muito detalhe. Aqui tem uma torre, uma espécie de cúpula, que tem outra torre em cima. Tentando diminuir aqui para caber. Ó, já vai dar mais. Posso diminuir aqui. Estreitar mais. Tá? Baixar a torre. E aí eu... Agora sim. Agora coube. Então, assim, aqui tá a linha do terço, né? A torre tá literalmente um pouco à esquerda. O que tá ok, não tem problema. Porque é esse mesmo efeito que a gente viu lá na imagem que eu mostrei para vocês. Então, o que eu fiz mais uma vez? Eu reduzi aqui essa área do corpo da igreja, da basílica, para poder caber aqui esse quadrado e trazer também as outras torres que vão se sobrepondo. Então, eu fiz aqui só um genérico. E depois eu complemento aqui, né, com essas torres que vão acabar fazendo aqui o fechamento dessa edificação. Tem uma outra torrezinha aqui no centro. Também não vou colocar muito detalhe. Vamos tentar fazer um efeito mais difuminado dessa vez. E aí aqui, essas linhas, é como se elas em algum momento se encontrassem, né, num ponto de perspectiva. Então, tem essa área branca aqui embaixo. E aí, aqui começa as partes da edificação. Ok. Fiz esse volume, vou para o lado de cá, ele se abre um pouquinho. Eu vou dar uma acentuada nessa abertura, que não está na fotografia, só para criar mais um efeito de uma perspectiva bem clara aqui, tá? E aí, a gente pode fazer os elementos aqui. Só para dividir, né? Então, fiz aqui só a delimitação dos edifícios. Então, 1, 2, 3, 4 e aqui aquele final. E aí, a gente tem aquela linha, né? Essa linha aqui que a gente traçou dessa fachada vai se encontrar num ponto de fuga lá. E esse mesmo ponto de fuga lá vai trazer uma linha de perspectiva por aqui, ó. Que é onde eu vou, considerando essa linha aqui que é a calçada, eu vou puxar minha luminária, que está na frente, que está no primeiro plano, né? Então, eu vou traçar aqui, ó, uma linha vertical e dela eu faço o volume para poder... Ela é um pouco mais alta. Sim, aqui, eu vou deixar ela até aqui. Então, ela tem uns efeitos assim, desenhados, um pouco mais acentuado aqui. E daqui pende, né? Cai a luminária mesmo. Pronto. Esse é meu elemento da luminária que está ressaltado aqui na frente. Calçada, isso a gente vê depois. Pessoas, você pode até fazer alguns elementos, mas eu vou só concluir essa fachada aqui para a gente voltar para as pessoas, tá? Então, eu vou dar uma apagadinha nessa linha aqui do terço e nessa daqui, só para não ficar muito poluído o desenho, né? Isso aqui também, que eu já não vou mais precisar dela.
Mais uma vez, se vocês não precisarem de traçar essas linhas de construção, não tem problema, tá? Eu só traço porque algumas pessoas ainda não estão adaptadas a essa forma de desenhar. Então, é só por isso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, a gente praticamente tem que contar as linhas para traçar ou fazer aleatoriamente. Lembrando que aqui na parte de baixo, onde vai ter as arcadas, você tem que lembrar que a arcada ela não é muito regular, né? Tem umas mais largas, outras mais estreitas, e é em função da largura do edifício. Então, aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 edifícios. Dos 15 edifícios, tem uns mais largos, outros mais finos. Eu vou fazer aqui, vou tentar fazer 15. Né? Vamos ver o que dá. Aqui é mais larguinho, mais fininho, fininho. Mais um fino. Aí mais um largo. Um fino. 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 Mais outro fino. Aí vem um largo. Aí outro fino. Outro fino. Lembrem que, por mais que sejam finos, à medida que eles vão se aproximando do observador, esse fino é um pouquinho mais largo que esse fino daqui. Eles podem até ter a mesma dimensão, mas à medida que você se aproxima, né, do observador, ele fica um pouquinho mais largo, tá? Então, aí aqui tem um final, um edifício final que é um pouco mais largo. Eu vou deixar ele como terminando aqui de uma forma bem difuminada. Assim como está na fotografia, ele tem um recorte, a gente meio que vai utilizar dessa artimanha também. E aí a gente vai para as como chama? O telhado. Então, antes de ir para as pessoas, a gente vai fazer os telhados. Isso de uma forma bem genérica, como essa daqui de cima, tá? Então, aqui, ó, é bem mais baixo, aí tem uma linha assim. Aqui é mais alto, ele inclusive sobe com mais uma janela, e aí você tem algo como isso, né? Aí fecha assim e desce depois. Aí aqui ele tem levemente, acaba aqui, mais baixo que o anterior. Estão vendo que não tem muito detalhe. Se vocês quiserem ir livre, não tem problema. Eu vou tentar seguir aqui até onde minha paciência aguenta. Aí aqui sobe. Eu digo paciência porque, assim, eu não gosto de muita repetição. Repetição para mim é chato, incomoda, né? Aqui são juntos. E é mais alto. Aí aqui tem uma torre, né? Parece uma torre destacada, que é uma chaminé, onde tem esse telhado aqui. Então faz isso. Esse telhado vem aqui. Tem mais uma que é unido nesse aqui. Aqui só na altura. Aí tem uma chaminézinha aqui. Aqui. E por fim, esse acaba com o recorte mais ou menos desse jeito. Aqui tem uma torrezinha também, que é a chaminé. Aí tem um elemento a mais aqui. E bem, você pode traçar algumas linhas para indicar que é uma... Aqui também tem. Para indicar que é uma antena. Só para fazer um efeito de cidade, né? Eu gosto dos elementos que indicam que é cidade, porque faz um efeito diferente no desenho também, né? Outra torre aqui. Aqui tem duas torres, ou seja, duas
chaminés. E aqui em cima tem outra. Aí do lado de cá também, a gente tem um telhado mais comum. Aqui também, só que aqui a torre é afastada, então ela diminui. E aqui o telhado é mais proeminente. Tem um elementozinho aqui. Enfim. Bom, aqui vocês poderiam fazer todos os quadradinhos das janelas e alguns outros efeitos. Eu vou tentar deixar para fazer isso na própria aquarela, tá? E aqui embaixo as aberturas, né? As aberturas elas vão ficar meio que próximas à largura das edificações. Em algumas delas, em outras tem duas aberturas. Lembrando que é uma linha de perspectiva que faz elas terem o mesmo tamanho, né? Assim, visualmente falando. Então, aqui até estou corrigindo. Começa pequena, ela vai ampliando, né? Vai aumentando de tamanho. Aqui. E é assim que você mantém proporcionalmente todas as aberturas. Veja, é muito simples, né? Ui, desfocou, peraí. Veja, é muito simples, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui para parar de desfocar. Se desfocar de novo, vocês me avisem, tá? Então, aqui. Então, vocês têm aqui as aberturas, olha só, elas estão em perspectiva e estão proporcionais. Isso é muito bom, né? Então, as aberturas e outros elementos que vocês vão poder fazer, né? São também seguindo a linha de perspectiva. Aqui são 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem uma escultura. Deixa assim. Aqui tem umas barraquinhas da feira. Eu estou marcando as coberturas da feira, porque a gente vai trabalhar isso aqui para deixá-la aberta, sem luz, sem pintar, para fazer um efeito com a aquarela, tá? E aqui também. E aqui tem um rabisco. E aí agora a gente vai colocar alguns elementos que são os elementos de pessoas. Então, o que eu faço normalmente? Eu vou desenhar aqui a parte bem maior. Então, normalmente a gente tem uma configuração de tamanho que chega na proporção grega, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns dizem que é 7, outros dizem que é 8. 8 o quê? 7 o quê? O tamanho da cabeça. Então, essa pessoa normalmente é medida assim. O tamanho da cabeça, você multiplica 7 vezes e aí você tem todo o corpo aqui dentro dessa área.
Então, o que que eu faço? Faço a cabeça e vou fazer o corpinho. Sabendo que aqui, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, no quarto termina a roupa, né, a camisa, e aí começa as pernas. Pronto. Aqui, minha figura humana está pronta. Aí eu posso fazer alguns elementos que modifiquem essa figura humana. Posso colocar cabelo, colocar vestido, e aí eu faço uma ideia de braço e as perninhas. Posso fazer uma perna menor que outra para parecer que a pessoa está caminhando. Vocês conseguem ver a diferença? Uma pessoa aqui para uma pessoa aqui. Se quiserem, pode colocar uma bolsa, né? E assim vocês vão agregando outros elementos nessa figura, como chapéu. Aí, casaco. Se a pessoa estiver caminhando, né? Compreendem? O que a gente vai fazer? Utilizando a mesma ideia de perspectiva, então, o outro ponto a se considerar é, se eu tenho um ponto de perspectiva, ponto de fuga, onde eu vou traçar, né, dentro de um espaço X, eu vou traçar pessoas, eu tenho que saber que a pessoa que está mais na frente, né, aí eu vou traçar 7 linhas, se eu não tiver prática. A pessoa que está na frente, ela vai me dar uma forma, né, de caminhar, inclusive, maior. E a pessoa que está atrás, ela vai aparecer menorzinha. Tá? Então, também tem que considerar isso, a posição dela e utilizando a mesma proporção. Então, o que a gente vai fazer aqui? Exatamente isso. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está aqui, então eu vou colocar ela um pouco maior do que esses elementos aqui, que é a base como referência, né? Então, ela está aqui mais ou menos. Uma menina, e eu vou colocar ela com um vestido, sem muito detalhe. E aí eu coloco uma perninha atrás e outra na frente. E aí as pessoas que estão lá no fundo, né, utilizando essa mesma questão da perspectiva, vão estar menos definidas, mas vão estar presentes no local. Aí eu quero vir para cá, ó. Então eu também faço essa questão da perspectiva. Então vão ter pessoas aqui, ó, próxima à barraca, que vão estar pequenas. Então eu faço praticamente só um volumezinho simples, parece um bonequinho, né? 2 palitinhos. E aí eu venho mais para cá e a pessoa tá maiorzinha. Ou então ela tá acompanhada, né? Aqui é uma pessoa. Aí ela tá acompanhada. Então eu faço um casaco, uma blusa e calça. Lembrando que as pessoas estão caminhando. Então, olha só, aqui tá mediano, aqui tá maior, aqui tá menorzinho, aqui tá menor ainda. Se eu fizer lá no fundo, ela vai estar menor ainda. Ela quase não vai aparecer. Entendem? Com isso, para o momento agora é suficiente. Tudo que eu vou fazer aqui agora vai ser com aquarela. E eu vou fazer com aquarela para ela ficar bem na ideia da intenção. Eu não vou fazer com que ela seja definida. A minha pintura de hoje, eu não vou tentar não passar caneta, tá? Então, pegando aqui minhas aquarelas, o primeiro de todos que eu já disse para vocês que eu gosto é o céu. Então, vou usar o céu primeiro para fazer a minha aquarela. Então, aqui
Esse aqui é o meu ultramarino, que é o de vocês azul escuro, e esse aqui, se não me engano, é esse aqui, o cerulean, que é o azul mais claro. Deixa eu ver qual é esse aqui. Esse mesmo, esse aqui. Então, o que vocês têm é esse e esse. Então, eu vou tentar utilizar o mesmo que vocês têm. O que eu vou fazer também? Vou fazer com que eles fiquem bem clarinhos. E vou tentar fazer uma mescla aqui de cores. Ou não, né? Talvez não seja uma boa ideia. Vou colocar aqui um pouco mais de água, que tá bem. Eu vou ter que botar aqui mais uma fita crepe, porque o papel tá subindo. Vou colocar bem na bordinha aqui. Então, vamos lá. Corta aqui, vem. Eu tô aqui não muito preocupada com o edifício aqui, porque ele pode ter uma mescla de cores sem problema, tá? Então, não vai ter problema aqui de... E eu vou fazer enquanto ele ainda tá úmido. Bom, aqui no meu edifício, na parte do edifício, ele vai ter uma cor também baseada no azul. Ele vai ser azul e verde. Eu vou deixar só secar um pouquinho para depois vir com esse azul e verde que eu mostro aqui para vocês, que é o turquesa, tá? Enquanto isso, eu vou pegar aqui a cor terracota, que na verdade é aquela cor marrom que vocês têm, com um pouquinho do vermelho, né? Que é o marrom mais claro que vocês têm, na verdade. E ela é mais ou menos dessa cor aqui que vocês estão vendo. Essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou direto lá nos telhados e vou deixar algumas aberturas com o pincel, tá vendo? Só para... que é onde tem aquelas janelinhas, que é chamado de mansarda, que são as janelas no telhado. Então, vocês estão desenhando, nesse caso, com o próprio pincel, tá? Depois vocês podem detalhar depois com caneta, se quiserem. Eu vou tentar não fazer isso hoje. Então, quase todos os telhados têm uma mansarda, ou seja, aquela janela no telhado.
Quase todas não, tô observando que todas têm, né? Tô usando o pincelzão grande, vocês podem usar o pequeno, tá? Tô tentando levar mais água aqui no telhado, fazer uma coisa mais solta. E aqui também. Já no lado de cá, praticamente só um dos edifícios é que possui. É esse daqui. Então, eu só deixo o ar em branco. Então, aqui eu venho depois e eu faço um fechamento dessas áreas. Não tem problema se fechar também. Alguns brancos não, tá? Depois a gente volta para eles. Com isso, eu venho para... eu tô vendo aqui que tem muitas cores. Eu posso fazer com que as cores se mesclem. Tá vendo aqui, ó, como tá úmido? O céu aqui tá se mesclando com o telhado. Eu vou deixar, tá? Eu quero esse efeito na aquarela. Uma coisa mais solta, sem muito limite. Aí aqui, vocês podem fazer as cores separadas, esperando secar, ou vocês podem fazer as cores mesclando, como nesse caso aqui. Vai ficar um grande borrão se isso acontecer. Então, a minha sugestão é, se isso acontecer, faça só com algumas cores. Deixe a maioria bem demarcada para vocês não terem também um pouco de frustração na hora que não vê que as cores não estão muito claras, né? Então, a gente primeiro vai passar os azuis. Vou utilizar aqui esse azul mais escuro para mesclar com o mais claro. E vou passar em alguns edifícios, que nesse caso aqui é o quarto, 1, 2, 3, 4, que é como se fossem linhas. Aí vou passar por um, passo nesse aqui também. Aí venho para este de cá, por mais um, passo de novo, um azulzinho. Não tem problema se as janelas ainda não foram passadas, tá? E aí eu vou pro verde. Verde, roxo, enfim. O roxo... O roxo vocês colocam um pinguinho de vermelho, tá? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Vou botar aqui no canto de cá. Então, eu trago um pouquinho do vermelho para cá. Pego o azul e misturo. Aí, vocês estão vendo o roxo? Ai, meu Deus, vocês não estão vendo. Estou desenhando aqui no canto e vocês não viram. Aqui. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá. É o seguinte. Ui, acabei molhando. Vou dar uma tirada aqui. Então, o que que eu faço para fazer o roxo? Esse roxinho aqui que eu tenho, que é um lilás, né? Como é que eu faço ele? Primeiro, vocês pegam o vermelho ou mais claro ou mais escuro, vocês vão testando. Tragam ele para a parte do godê, né? E depois pegam um pouquinho do azul, e aí mescla. Aí vocês vão ter uma cor bem escura de roxo. Isso por quê? Porque ou vocês colocaram o vermelho muito escuro, ou colocaram um azul muito escuro. Então, para ficar mais claro, basta colocar mais água, que vai ficar num roxinho bem clarinho, né? Que aqui, ó, no papel dá para ver. Então, se eu quero mais claro que isso, eu pego o azul mais claro e pego o vermelho mais claro. Meu vermelho tá bem sujo, acho que é por isso que tá dando essa cor. Vou pegar aqui esse, cá. Vou pegar esse, porque tá muito sujo o outro. E aí vai dar um roxinho mais interessante. Para ele ficar mais tom lilás, você tem que colocar mais azul. E vai colocando azul até ficar lilás. Aí, cara. Então, ele vem aqui e já fica lilás, tá? Seria essa a mescla. Então, eu vou usar meu lilás mesmo.
que já tá pronto aqui, não tá sujo, meu vermelho tá bastante sujo, então por isso que tá dando essa alteração de cor. Então, eu venho aqui pro lilazinho, posso até botar um pouquinho de azul aqui para dar uma escurecida, ou, deixa eu tentar aqui. Ah, vai, esse aqui mesmo. Coloquei vermelho para dar uma escurecida. Aí vem o azul, 1, 2, verde, aí o lilás aqui. Lilás ou roxo, né? E aí vou pro vermelho. O vermelho aqui. Eu vou só jogar a água aqui na tinta. No meu caso, eu vou vir direto, tá? Vocês podem colocar mais água ou deixar mais escurinho mesmo. Ok? E aí tem as outras cores. E aí são mais verdes e amarelo. Então, a gente vai pegar aqui, vou limpar meu pincel, que tá muito vermelho. E agora a gente vai para os vermelhos e amarelos, para os amarelos. Um pouco do vermelho mais intenso aqui, vou deixar para o final. Vou passar amarelo, verde, que estão nesses intermediários aqui. Então, vou pegar aqui o verde primeiro. Tem um ocrezinho aqui, mas vou deixar para depois. Então, verde. E aqui, passa direto. Aí, desse verde, eu posso misturar um pouco do ocre, né? Deixa eu limpar aqui minha área. E fica essa cor assim, meio verde militar, que é o que tá do lado do verdão, né? Aí vai misturar a cor. Dessa vez eu vou deixar bem livre. Aqui é ocre mesmo, então eu venho com um pouco o pincel e venho no ocre direto. O ocre aqui. Aqui o verde militar, aqui tem um cansado, aqui tem outro verde militar. Do lado entre os dois azuis. Aí tem novamente um ocre aqui, que é o mais larguinho. Com a pontinha do pincel vocês conseguem fazer o contorno das coisas, né? E aí, tem mais um verde ali, que eu não passei. Que é aqui. Aí volto pro vermelho e pro rosa. O rosa seria o branco com o vermelho, mas eu particularmente não uso branco, né? Acho que não vale a pena. Então, eu vou no vermelho mais claro e deixo ele meio assim. Se quiser misturar um pouquinho do outro vermelho, vai ficar meio rosadinho também. E aí, o vermelho mais escuro. Só com água mesmo, vocês vêm para essa parte de cá.
Opa. Lembrem de deixar a cobertura da barraca sem pintar. E vou pintar aqui, que eu também deixei. Acabei trocando assim a posição das cores. Vou pintar o lado de cá. Acabei trocando aqui uma cor por outra, tá? Era para essas duas estarem aqui e esse vermelho estar aqui. Mas tudo bem. Aqui tem um detalhe, né? Que é meio verde e branco. Então, o que que eu faço? Eu pego o verde aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse verde aqui e misturar com esse. E vou fazer uma espécie de trama. E aí eu pinto a parte de baixo. Nem vai aparecer muito no efeito do final, né? Mas só para parecer que tem uma trama aí mesmo. Depois a gente passa aí as aberturas. Então, com isso, mais ou menos está finalizado essas cores do lado de cá. Agora vamos para o lado de lá, né? Onde tem outras aberturas, outros fechamentos e outras cores. Vocês podem utilizar algumas cores, né? Como o vermelho e o terracota, como sendo o vermelho e o... Não, é terracota e um marrom mais claro. Vocês podem utilizar o mesmo terracota. E como tem muitas janelas, aí vocês podem fazer assim, ó. Uma área deixando o espaço das janelas, tá? Aqui também. Aqui tem uma área assim. E aqui. E aqui assim. E aqui faz assim. Aí aqui é meio terracota, meio esverdeado. Então, venho com um pincelzinho mais fino. E vou deixar só os espaços das aberturas mesmo. Bom, a catedral, a basílica, ela tem uma coisa meio cinza. Então, eu tô pegando esse verde que eu fiz com o ocre e o verde claro e colocando um pouquinho do preto que já estava no meu godê, que é essa cor aqui que vocês estão vendo. É mais ou menos a cor da fachada aqui na frente. Então, eu só vou vir aqui com essa cor e tentar mesclar tudo. Por quê? Porque eu vou vir depois com o preto, né? Fazendo as aberturas novamente. Deixar aqui a base branca, importante. E aí aqui tudo. Toda essa área aqui vai ser meio verde acinzentado, assim.
Tô deixando só um espaço de uma escultura que tem aí. E pronto. A base vem até aqui, né? Aí ali aqui em cima, nesse quadrado, ele é o terracota, que é o tijolinho que tem aqui. E aí agora a gente já pode trabalhar a questão de algumas das cúpulas, né? E da torrezinha, que ela é turquesa. É um turquesa que eu tenho. Mas como é que faz o turquesa? Acho que eu já mostrei numa aula anterior. Vou tirar aqui um pouquinho desse verde para mostrar como faz o turquesa. Tô vendo aqui, Ana. Sim, essa aula vai ficar disponível. Dou limpada aqui com verde. Então, qual é o verde que eu utilizo? Eu posso usar o mais claro, posso usar o mais escuro e vou mesclar com o azul. Então, vocês têm que molhar o godê do verde que vocês tiverem e o azul. Esse aqui é roxo, tá? Mas é o azul mais claro ou o azul mais escuro. Então, vamos fazer um teste aqui com o verde mais claro e o azul mais claro. Ele dá um verde turquesa, né? Tá aqui no cantinho. Então, como é que ele vai ficar aqui no papel? Assim. Que é próximo que está nas cúpulas. Mas como é que ficaria se eu colocasse um verde mais escuro e o azul mais escuro? Vamos fazer o teste, vamos ver como é que fica, né? Tirar a prova, porque às vezes a gente tem só uma cor e talvez às vezes não possa utilizar. Então, vamos ver se dá certo com um azul mais escuro e um verde mais escuro. Eu vou pegar o verde mais escuro, que vocês também têm. E pegar o azul mais escuro, que vocês também têm. Vou mesclar aqui. Vocês conseguem... Ui, acabou não vendo, né? Eu peguei esse verde aqui e esse azul. Então, o que que deu? Ele deu uma tonalidade mais escura do turquesa. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, para fazer a sombra do turquesa, que dá para ver que tem alguns pontos. Então, acaba que vai servir os dois para a gente, né? Então, vou só colocar mais água aqui no pincel. Vou pegar um pouquinho mais do azul claro. E vou utilizar lá na torre, né? Tanto aqui. Coloquei o pinguinho, vai ficar sem aparecer. Como essa cúpulazinha aqui, ó. Essa. E esta daqui. Que tem uma subidinha e uma outra cúpulazinha aqui em cima. Aqui. Aí aqui, ela é um pouco larga. Depois de tirar aqui a fita, eu faço o complemento aqui da torre, né? Ela acabou ficando achatada. Então, com isso eu posso... com esse verde aqui, se eu botar mais água, eu vou ter o verde dessa fachada aqui, ó. Que a gente não tinha pintado. Vou deixar bem clarinha mesmo, tá? E essa daqui eu vou deixar na cor da fachada da basílica, só que muito mais clara. Vou colocar mais água. E venho aqui, ó, e dou só uma sujadinha, né? Pra não ficar muito claro. Então tá, com isso, eu venho aqui com esse mais claro também e posso sujar aqui as outras fachadas da basílica, só para não ficar branco, né? E aqui também. Aqui eu já posso pegar a cor mesmo. Aqui tem
uma torrezinha, enfim. Então, já a gente vai fazer os detalhes agora para dar um efeito aqui das sombras. Bom, eu não fiz as aberturas, né? Vocês viram que tá tudo fechado aí, de um lado e do outro ainda tem. Então, eu tenho que esperar secar esses daqui, para não ficar meio borrado. Tenho as pessoas para trabalhar. Nesse caso, eu posso fazer as cores das pessoas aqui. Eu vou fazendo um teste aqui desse papel. Eu posso fazer com a própria tinta preta e com algumas cores. Que eu vou trazer para cá. Tá. Eu vou usar aqui, ó, os pretos que eu tenho e o azul que tá aqui no cantinho. Então, como é que eu vou fazer? Vou tentar aqui não sujar o que eu já tenho. Então, aqui eu tenho o preto, uma textura mais, né, um pouco mais de tinta, não tá muito aguado. E aí eu posso vir direto aqui na pessoa. Com o pincel cheio dessa tinta, com pouca água, ela vai vir aqui e vai cobrir. E aí eu posso completar com o azul escuro, puxando aqui, ó, só para fazer um fechamento. E um azul mais claro para fazer uma cabeça aqui, sem muito detalhe. Posso fazer também todo preto. Eu venho aqui, ó. E aí vem aqui. Então, eu não tô definindo a pessoa, tô deixando ela bem clarinha. E para poder justamente dar só o efeito de que é uma pessoa caminhando pelo espaço. Agora, se você quiser mais detalhe, aí tem aquela questão, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho desse amarelo. Então, você pode fazer assim. Vê que eu sugiro o amarelo. O amarelo. Vou soltar bastante tinta. E aí eu posso trabalhar a pessoa mais bonitinha, né? Aí eu quero a calça um jeans, né? Uma cor de azul índico, que é o preto, que é esse preto que tá aqui do lado. Aí eu posso só vir aqui, ó. Fazer um detalhe direitinho. E aí vim na cabeça da figura humana e fazer uma meia cabeça não completar. E aí você tem uma mescla aqui de cor, ela vai passar, né? Ela vai ter um efeito com um pouco mais de detalhe. Então, você pode fazer dessa forma. Eu não uso desenho muito definido, então eu utilizaria nesse formato, que é o que eu vou fazer aqui no meu desenho, tá? Se vocês tiverem domínio de pessoa, de figura humana, fiquem à vontade. Mas antes de chegar na figura humana, eu ainda quero trabalhar aqui as sombras, é por isso que eu estou esperando secar. Mas já deu uma secadinha, em algumas áreas ainda tá úmida. Olha, gente, para fazer a minha sombra hoje, eu vou fazer com bastante tinta, né? Com essa textura aqui de não tão água, né? Tem água, mas não tão água. Mas não vai ficar clarinha como das outras vezes, né? Que eu faço bem clarinha.
Hoje eu vou botar um pouco mais de tinta. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um recobrimento desses buracos. Eu não estou fazendo um desenho muito detalhado. Então, aqui vocês estão vendo muita mancha. Então, quando eu fizer alguns efeitos da sombra, vai só dar a intenção aqui de que é a aquarela, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar fazendo a mancha aqui das sombras. Pode ser que eu mude de ideia no final e passe uma caneta, tá? Mas é bem pouco provável disso acontecer. Aí aqui, ó, eu vou deixar a área da cobertura aqui deixar as pessoinhas sem nada. Aí aqui tem uma escultura e ali no fundo também tem, e aqui eu já não faço muita definição não. Aqui eu já vou só na área de baixo das pessoinhas, eu vou deixar o espaço delas. E aí eu posso vir aqui e só pingar as janelas. Bom, aqui tem mais aberturas. Aqui tem bastante abertura. Aí aqui também tem. Aqui. Aqui certamente tem. Bom, agora aqui as janelas daqui, elas são um pouco mais próximas, né? Então, eu posso fazer uns quadrados só para delimitar aqui, né? Quadrado que eu não fiz no início, eu posso fazer agora. Sempre seguindo uma linha de perspectiva. Aqui tem dois. Aqui também tem.
Alguém de vocês tem guache? Guache branca? Se vocês tiverem guache branca, dá para fazer a borda das janelas com ela. Pincel direto na tinta e fazer. Quem não tem pode fazer com caneta branca se tiver, ou então só fazer o detalhe com a própria caneta preta, né? Que vocês já sabem como é que faz. Vou ver se eu encontro ali a guache para fazer esses efeitos aqui em volta dessas janelas, que eu acho que é um brilho interessante. A guache vocês podem utilizar o mesmo pincel de aquarela, tá? Não tem problema. Bom, aqui ainda não tá seco, então não dá nem pra fazer. Aqui vocês podem reforçar a abertura. Se quiser fazer mais delineadinho, pode. Eu acho que também fica legal. Com o pincel, vocês conseguem fazer o que a caneta faz. Eu acho que eu falei em aulas passadas, né? Então, vocês podem fazer bem... E aí pegar direto a tinta e colocar numa área que pode parecer a sombra, sabe? Assim, do jeito que eu tô fazendo. Venho direto na tinta, né? Aqui. Direto na tinta. E colocar aqui, ó, na parte que dá a sombra. Aí dá profundidade, inclusive, no desenho, né? Então, faz a delimitação certinho. E aí, escurece com a tinta em um dos cantos. O problema de fazer essa aquarela mais solta é que leva também um pouco mais de tempo, né, para trabalhar nela, porque não tem a caneta rápida para traçar. Tanto é que a gente já está chegando no fim da aula e ainda não terminamos. Aqui, ó, na abertura, tem uma janelinha, né, que você tem que fazer com a própria aquarela. Bom, pode fazer com caneta também, né? Só tô seguindo o mesmo padrão, né, de usar só a aquarela. Sempre tentando deixar as áreas brancas, né, sem pintar, aquelas que são indicadas como janela, que está mostrando aí que tem um brilho maior. Se vocês tiverem a guache branca, aí depois só bem traça, né, no final.
colocando um pouquinho mais de vermelho aqui no meu marrom, porque eu vou passar de novo no telhado. O chão aqui, vocês podem fazer assim, mas não vou botar mais água. Direto no pau. Vou só dar uma... Aí, para fazer um efeito no chão, deixa eu ver se está dando certo isso. Deixa eu molhar mais aqui no pau pincel. Vocês podem vir. Deixa eu só limpar mais um pouco o pincel, gente. Com um pincel bem úmido, vocês podem fazer uma espécie... Sabe quando vocês pegam uma escova de dente e dá aquela espirrada? É a mesma coisa. Aí vocês espirram só com água no pincel. Por quê? Porque ele vai criar um efeito na aquarela que é formando uns branquinhos, vocês estão vendo? Esses branquinhos, eles vão fazer a aquarela ir afastando, né? Onde tem tinta. Porque o branco, eu disse em alguma vez,
que o branco ele espalha a cor, ele afasta a tinta, tá? Aí ele forma esses efeitos assim, ó. É o mesmo que jogar a sal grosso na tinta também, faz uma espalhada de água. Na verdade, ele chupa a água e aí cria um buraco branco, né? É a mesma coisa. Só para criar um efeito aqui no chão, tá? Tá, é o seguinte. Sabe quando você tem aquela escova de dente, né? Você tem uma escova de dente, aí você faz assim, você não espirra a água. Esse espirrar água vai criar, se você jogar ela aqui, vai criar os pingos d'água na tinta, vai espalhar a tinta. Se você jogar o sal grosso, ele vai fazer um efeito semelhante. Só que ao invés de espalhar, ele vai chupar a água. E aí vai criar também pontinhos brancos. Eu não tenho o sal grosso para mostrar aqui. Mas fazendo efeito, esse efeito que eu fiz aqui com o pincel dá o mesmo efeito. Você molha o pincel com água e aí faz assim, ó. Tch, tch, tch. E aí ele vai, onde tem tinta, obviamente, quando tá assim, ó. Aí ele vai formar esse elemento aqui. Você consegue ver? Você tá vendo aqui que tem um efeito aqui no chão? Um pouquinho branco, uns pingadinhos. Então, é isso. Ele é para fazer esse efeito no chão, tá? Então, você pode fazer com a escova de dente, se você tiver e puder usar para pintura, você pode deixar ela só para isso. Só para criar esses efeitos no chão. Tá? Aí, olha só. O meu céu, eu tô achando que ele tá muito clarinho. Em relação a essa pintura que tá muito forte, né? Essa aqui tá até fraquinha. Eu tô achando que muito fraquinho. O que eu vou fazer? Vou tacar tinta. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tô jogando a água na tinta. Eu vou trabalhar com a água na tinta hoje, né? Que eu já falei pra vocês. Então, só vem aqui, ó. Ixi, tem uns grolão aqui preto. Ixi, eu acabei arrancando um pedaço da tinta. Só ver. Grudou a tinta aqui no pincel. Então, assim, ó, venho aqui, deixando os espaçozinhos de antena e tudo mais. Gente, ó, eu sei que já acabou o horário da aula. Quem quiser ficar, pode ficar. Quem não quiser, pode assistir depois no canal, tá? O restante. Vou continuar aqui até concluir aqui, porque essa é a questão de fazer esse tipo de aquarela. Então, tem que esperar secar também. É por isso que nas outras aulas eu faço com menos tinta, né? Com menos água. Utilizo bem menos água. Mais clarinho também, né? Olha a diferença, né? Daqui para esse daqui. É diferente. Meu papel tá encharcado. Aqui tem uma luminária, eu não esqueci dela não, é só porque como é preta ela, então não vai ter problema passar por cima depois. Vou até pintar aqui também, só para fechar o desenho. Ok? Aí agora, vamos ver se dá para fazer algumas coisas aqui. Então, faz aqui.
Bom, se tiver um secador, só esfregar o secador aí. Enquanto tá secando, eu vou só buscar ali a tinta guache. Só um instante. Voltei, gente. Então, assim, eu tenho aqui tanto a aquarela branca, que a gente vai testar agora, e a guache. A guache é da Acrylex mesmo, tá? Então, vamos fazer o teste. Como é que a gente vai fazer? Aqui já tá seco e eu quero fazer justamente a moldura da janela, né? Aqui tá um pouquinho tampado. Vamos ver se sai. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste. Ela é uma tinta bem grossa mesmo, né? Quando ela tá sem água. Então, aqui, ó, a aquarela dá pra fazer também, ó. Mas tem que ser em bisnaga mesmo, porque senão não vai sair. Vou fazer aqui uma pra gente fazer o teste. Ui, tá tudo molhado. Deixa eu enxugar aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem uma moldura. Certo. Ela me parece um pouco meio acinzentada, né? Apesar de que é branca. Vamos tentar a tinta branca da... Essa aqui é mais branca mesmo, então pode ser que fique melhor. Aí eu acho ela mais bonita, mais branca mesmo. Ela é mais viva, né? Eu achei ela mais branca do que a tinta branca de aquarela, tá? Então, vou optar por essa mesmo. E aí vocês vão fazendo todas as janelinhas. Lógico, a tinta ela vai ficar mais destacada quando tiver um elemento preto, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui as pessoinhas, né? Que depois eu vou passar um elemento branco em cima delas. Aqui. Aqui também. Aqui. Tem pessoinha aqui, outra aqui. Tem pessoinhas aqui, tá? Depois a gente vê. E aí a gente pode, enquanto tá secando mais, a gente pode fazer o restante aqui, né? Que tem uma sombra aqui. Se vocês quiserem utilizar caneta, fiquem à vontade. Ainda não secou aqui, por isso ainda não passei aqui a... E aí, por fim, né, eu vou completar isso, acho que vai continuar muito ainda. Então, por fim, eu posso fazer aqui o poste, a luminária. O que eu vou fazer? Eu vim com a tinta direto, né? Então, aqui ela tem uma linha que você pode vir aqui, ó. Que eu já tinha traçado antes, né?
E aí aqui você faz o efeito como se estivesse com a caneta mesmo. E aí vem o outro lado aqui. E aí pendurado a luminária. Aqui você pode fazer uns traços assim mais soltos para parecer que é a guia da calçada, né? Aqui tem um elemento da escultura, tem uma escadaria aqui. Aí você pode fazer com a mesma linhazinha fina, você pode começar a traçar o prédio. Aqui tem uma linha também. Eu já tô com quase sem tinta, né? Isso é só para fazer um efeito. Aqui. Aí vem aqui o formato da abóbada. Deixa isso, aí eu errei. Vou deixar o pincel bem sequinho. Aí continuo fazendo sombra aqui na parte das coberturas. Aí se quiser continuar fazendo esses detalhes, é só, né? Mais paciência. Deixa eu voltar aqui para... Sabe, eu acho que até colocando um pouquinho de caneta em volta desse branco, eu acho que fica interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha, eu acho que fica interessante. Como fazer uma delimitação. Talvez fique interessante, viu? Deixar secar aí. Não dá pra fazer mais, não. Esse vai ter que ter mais calma. Ainda tem aqui profundidade para colocar. As aberturinhas que ainda tem que passar de novo. Enfim. Aí tem aqui alguns elementos brancos das janelas, né? E aí, ó, aqui vocês podem reforçar o branco das tendas. Mas é isso. Fazendo todos esses elementos. Aqui, ó, eu já acho que já tá seco. Vocês podem fazer isso aqui, ó, para dar um brilhozinho em cima da pessoa. Colocar uma luzinha, né, para dar um destaque. Mas isso se tiver bem preto, assim. Aqui já borrei, né? Então não vai ficar muito legal. Mas é isso, né? Deixa eu até botar mais uma corzinha aqui embaixo. Não tem muita definição.
Meu banco aqui. Aqui deu certo. Uma luzinha aqui. Aqui. Vou dar um reflexozinho. Tá bom? Eu vou ter que esperar secar mesmo.